Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Voltamos hoje com a terceira parte da carta de Paulo aos Filipenses. Vimos há 2 semanas atrás o pano de fundo da carta, falamos da obediência de Paulo, falamos da operação do Espírito Santo e também da oposição da cidade. Na semana passada falamos da saudação de Paulo, para quem ele remete a carta, porque eles são chamados de servos de Cristo. Vimos os destinatários da carta e também a saudação da carta, quando Paulo trabalha a ideia de graça e paz para mostrar que a graça é favor imerecido, nós não esperamos, não merecemos a sua infinita graça, e paz, a shalom, a paz com Deus, como nosso próximo e conosco mesmo. Hoje nós vamos falar da oração de Paulo, que é Filipenses de 3 a 11, capítulo 1, versículos de 3 a 11. As cartas de Paulo trazem algumas das suas preciosas orações. A gente sempre estudou em Efésios, por exemplo, que nosso estudo que nós fizemos da carta de Efésios, nós estudamos uma delas, né? É muito interessante essas orações. E essa parte do capítulo 1, versículos 3 a 11, é mais uma oração de gratidão, de intercessão de Paulo para com aquela igreja. E quais eram as características, então, dessa oração de Paulo? Versículos 3 a 8 vai nos mostrar que, em primeiro lugar, era uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão. Dou graças ao meu Deus. Versículo 3. Oração deve sempre começar com gratidão. Quantas vezes nós só ficamos pedindo? Às vezes, na reunião de oração da igreja, é só pedir. Há muito pouca gratidão hoje em dia. E para a gente ser feliz, o primeiro ponto é a gratidão. E gratidão também não é sentimento, é atitude. É a gente ir em favor daquele que nos dá essa possibilidade de ser gratos a Ele por tudo que Ele representa, por tudo que Ele nos fez, por tudo aquilo que Ele fez através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coração grato. Há pouca gratidão, como eu disse. Então, que nós tenhamos um coração grato. Então, Paulo, em primeiro lugar, a oração dele, a característica primeira era uma oração de gratidão. Em segundo, era uma oração abrangente. Por tudo que recordo de vós, súplicas por todos vós, ele dizendo que suplicava por todos aqueles irmãos. Filipenses, versículo 4, penso de todos vós. Então faz-nos lembrar aqui do dia de Pentecoste, todos reunidos lá de Atos 2, capítulo 2, né? Será que nós oramos todos uns pelos outros? Será que nós oramos por todos os membros, pastores? Nós oramos pelo presbitério, nós oramos uns pelos outros, na igreja, liderança principalmente, os ministérios, os líderes de ministério, aqueles que estão mais à frente da igreja. É bom ter um calendário de oração, com o nome dos membros da igreja, e começar a orar de maneira sistemática por todos. Eu tenho meu caderninho de oração, e vou anotando os pedidos, e terça e sexta-feira são 2 dias que eu faço isso. É muito gostoso. Pela manhã você buscar a Deus depois da sua devocional, leitura bíblica, e você citar diante do trono de Deus a vida desses irmãos, os problemas, situações negativas, tudo que as pessoas estão enfrentando. Terceiro lugar, era uma oração constante. Olha que característica interessante. Fazendo sempre súplicas por todos vós. Versículo 4. Como Paulo nos exorta em outra carta, orai sem cessar. Lá de Tessalonicenses 5,17. Então, uma oração constante. Nós devemos orar sempre. Não é orar 2, 3 vezes por dia, não. Nós deveríamos ter uma disciplina mais disciplinada, se eu posso assim dizer, de orarmos mais vezes por dia. Se o muçulmano lá fala que tem que orar 5 vezes por dia, Paulo fala o quê? Já disse isso para vocês. Paulo fala orai sem cessar. Então tenha tempos, tenha momentos de oração a sós com Deus. Oração com alegria, versículo 4 ainda, fazendo sempre com alegria
Às vezes tem gente que ora, que a oração parece um peso, parece um fardo. E Paulo aqui está dizendo que, olha, o que ele está dizendo é verdade, gente. Pode crer. A tragédia é que a oração para muitos crentes é algo penoso, uma obrigação. Nós temos que ter alegria na oração e saber que, ao orarmos, nós estamos conversando com Deus. Mas é mais importante a gente sentir a paz que nós sentimos. Orar a Deus é um privilégio, traz calma à alma, nos dá a alegria de estarmos diante do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos orar com alegria, meus irmãos, uns pelos outros. A quinta característica é uma recordação, uma oração de recordação. Ele diz, por tudo que recordo de vós. Versículo 3. Vos trago no coração. Filipenses 1:7. Saudade que tenho de todos vós. Versículo 8. Temos saudades dos membros da igreja nesse período? Você tem saudade? Porque se você não sentiu saudade, meu irmão, a gente precisa repensar o nosso cristianismo, a nossa vida cristã. Temos que pensar, não é porque eu sou o pastor da comunidade, mas do pastor ao professor da escola dominical. Paulo se lembrou aqui deles em 3 tempos. No passado, Filipenses 1:5 diz do primeiro dia, versículo 5 ainda diz no presente até agora, e Paulo fala até o dia de Cristo Jesus, versículo 6. Quer dizer, ele ora no passado, no presente e no futuro. Ele tem certeza daquilo que Deus ainda vai fazer na vida dos membros da igreja. Então são as características da oração de Paulo. Oração de recordação, de alegria, constante, abrangente e também uma oração de gratidão. Segundo lugar, quais seriam os alvos da oração de Paulo? Versículos de 9 a 11 do capítulo 1, Paulo ora para os crentes pedindo o que para Deus? Que o seu amor transborde. Aqui Paulo pede que o amor deles seja como um balde cheio de água derramando sobre a vida de cada um deles. Fala de abundância do nosso amor uns para com os outros. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Se foi assim, deixa o seu amor transbordar. Segundo lugar, os alvos da oração de Paulo é que seu amor seja cheio de conhecimento e percepção. Versículo 9, é conhecimento ligado ao ministério de ensino do Espírito Santo. Versículo 1, capítulo 17 de Efésios, lá da oração de Efésios, que eu acabei de citar. Se a gente não conhece o Senhor, como é que nós podemos amá-lo? Como é que nós podemos nos derramar da presença dele? E quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós o amamos, mais nós queremos estar na sua presença. Seu amor seja cheio de conhecimento e percepção, então. Outro alvo, aprovem o que é excelente. Versículo 10, Paulo se preocupa com a qualidade da nossa vida cristã. Ele se preocupa como está indo a nossa vida cristã. Se nós estamos dando fruto, se nós estamos na presença de Deus, buscando santidade, temor e tremor de Deus. Quarto lugar, que sejamos sinceros e inculpáveis, versículo 10. De sincero, vem de sem cera, transparentes, genuínos. Lembra daquelas máscaras da época medieval? Eram feitas de cera. Então, sinceros vem dessa palavra, sem cera, sem cobrir o rosto com falsidade, transparentes, genuínos, inculpáveis, que não fazem ninguém tropeçar, que não levam o outro a tropeçar. Quinto lugar, sejam cheios do fruto do Espírito Santo, sejam cheios dos frutos da justiça, quer dizer, sejamos crentes frutíferos e especialmente cheios do fruto do Espírito Santo, aquelas novas características lá de Gálatas 5, 22 e 23, amor, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, tudo aquilo lá que fala em Gálatas 22, 23, 5, 22 e 23. E em último lugar, Paulo fala que os alvos da sua oração sejam para a glória e louvor de Deus, versículo 11. Esse era o desejo de Paulo para os crentes em Filipos. E é também o nosso desejo, quando nós oramos uns pelos outros.
Então eu queria concluir a terceira parte, a parte C de Filipenses capítulo 1, que fala que esses 11 versículos que nós vimos aqui hoje de Filipenses estão permeados de palavras de amor, reconhecimento e gratidão, que é o que nós devemos ter no nosso coração. Reconhecermos as palavras de amor, de reconhecimento da nossa pequenez diante de Deus e da grandeza dele, e também de gratidão. Paulo nos mostrou como podemos cooperar com o Evangelho quando nós ajudamos aqueles que estão lutando pela divulgação da mensagem de Cristo. Orar por eles. Depois, ele tem os irmãos de Filipos no coração, porque todos participaram da graça com ele. E finalmente a certeza e a confiança do apóstolo de que Deus vai completar a obra que ele começou na vida de cada membro daquela amada igreja. Que diferença faz uma igreja saudável na vida das pessoas? Que diferença uma igreja saudável pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança? Jovens, adultos, crianças de Deus. Quantas pessoas nós podemos fazer diferença na vida de quantas pessoas? Através da nossa oração. Que Deus nos abençoe. E que você seja abençoado por esse estudo de Filipenses 1, versículo 3 a 11. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Vamos orar. Pai, nesse domingo nós colocamos esse dia diante do Senhor, pedindo que a tua graça, a tua bondade encham o nosso coração, Pai. Que nós possamos ter reconhecimento da nossa pequenez, possamos amar, Pai, uns aos outros de forma incondicional e que possamos, Pai, também ter gratidão no nosso coração, sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Nós pedimos, nós suplicamos, Pai. Derrame da tua bênção sobre a vida da nossa igreja, sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs. Essa, Pai, é a nossa oração, pedindo a bênção do Senhor, pedindo que o Senhor nos esclareça, pedindo que o Senhor nos abençoe, aumente a nossa fé e perdoe os nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado na presença de Deus. Amém.